salve a todos os rubro-negros e amantes de futebol que nos acompanham. Passando aqui para lembrar você de se inscrever no vídeo, isso ajuda no nosso crescimento. O YouTube ainda não está recomendando muito nossos vídeos, mas a gente vai crescer muito ainda, acredito nisso, com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreva. Falou! Bem-vindo, seja bem-vinda, começando Linha de Passe pós mais uma rodada da Libertadores da América. Para fechar a participação brasileira nesta semana, o Flamengo venceu 3-2, vitória fora de casa sobre a Católica, 100% de aproveitamento, pelo menos nessa primeira fase, né? Nos jogos de ida da fase de grupos, né? Agora tem a volta, mas o Flamengo encaminha bem a sua classificação e dá alguns bons indícios aí para o torcedor, apesar, já vi aqui o torcedor bravo com as substituições e a gente vai falar sobre isso já aqui nesse Linha de Passe, que tem assistido tudo isso, destaquezinho inicial de cada comentarista sobre essa vitória do Flamengo, começando pelo André. Tudo bem, André? Tudo bem, William, amigos. Boa noite a todos. Rapidamente, com a bola, o Flamengo gera ótimas sensações. Sem a bola, nem tanto. E esse jogo é mais um dessa fase de grupos da Libertadores, que deixa claro que é um absurdo não haver arbitragem eletrônica desde o início do torneio. Sem dúvida nenhuma. Gustavo Zupac, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. A minha visão é muito próxima à do André em relação a esse Flamengo que mostrou virtudes que nós estamos acostumados a ver e mostrou defeitos que nós estamos acostumados a ver, né? Então, um Flamengo que se movimentou muito bem ofensivamente e a impressão que dá é que, embora esse não seja o jogo em termos de padrão, de parâmetro competitivo, em termos de exigência do adversário mais apropriado para sermos definitivos, mas a impressão que dá é que a cada jogo que passa, e a gente tem uma amostragem que vai se tornando maior, aquele desconforto que era visível em campo entre as ideias do Paulo Souza e aquilo que os jogadores poderiam executar dentro de campo, esse desconforto vem diminuindo nesse tipo de lance que a gente está vendo aí. Nos momentos ofensivos, os jogadores me parecem cada vez mais à vontade. Agora, a transição defensiva do Flamengo continua preocupando. E hoje, a impressão que dá é que o time poderia ter tido um resultado um resultado pior no segundo tempo, pelos espaços que deu, pelas chances que permitiu. Durante um bom período do segundo tempo só deu Católica, mas não acertou o alvo, né? Acertou o alvo 2 vezes, né? Que na realidade quem acertou foi o Flamengo, né? Os 2 gols contra. Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite para você, para os companheiros. Pois é, como os companheiros já fizeram um destaque em relação ao jogo de maneira geral, eu vou destacar individualmente um jogador que foi o Bruno Henrique. Para mim, uma surpresa até a atuação dele, né? Não porque ele não possa fazer o que fez, a gente já cansou de ver o Bruno Henrique fazer isso. Mas foi uma surpresa até a escalação dele como titular, né? Desde o início da partida, depois de um bom tempo sem jogar, ele entra e, para mim, diferentemente até do que mostrou a eleição ali da Conmebol, foi o melhor jogador da partida, foi o nome do jogo. Reeditou a boa dupla aí com o Gabigol. Outro assunto para a gente discutir aqui hoje. E 2 zagueiros, né? Vamos falar sobre isso também. Tudo bem, Calçade? Olá, William. Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. O Flamengo tem mais um... O resultado é bom. Placar. É uma vitória. Tomar 2 gols da Católica, a estatística do jogo é maravilhosa. 11 chutes, nenhum acerto, 2 gols. Porque os 2 foram bater em jogadores do Flamengo. O Isla mandou pro gol, esse aqui desvio do Pablo. Mas o Flamengo, pelo nível que tem, não pode sofrer tanto. Isso quando chegar o mata-mata, com uma fase mais aguda e difícil com outros adversários, vai ser um prejuízo muito grande, porque um placar como o de hoje, no mata-mata, pode ser revertido. Então essa é a missão do Paulo Souza. Porque com a bola, a gente vê os movimentos, você tem... A hora que você reúne Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol no mesmo espaço do campo, sai jogo. E hoje saiu algumas vezes. As oportunidades foram criadas, mas sem a bola não dá para ser tão vulnerável. Muito solto o jogo, né? Porque aí o torcedor geralmente traduz errado as coisas. Mas como? A culpa é da alteração. Não, a culpa é do comportamento de quem estava. O Flamengo não passou a ficar vulnerável porque as alterações foram feitas. Talvez as alterações tenham sido feitas também por estar vulnerável, mas as coisas continuaram assim. Então, os comportamentos dos jogadores, o que eu faço em determinada situação, isso não está estabelecido. Time com 3 zagueiros, 2 volantes. Então,
Registre apenas no seu relatório aí que a diretoria determinou destaques rápidos e só um participante do programa obedeceu. Ele anda com cronômetro de destaque mas assim, agora. aqui foi curto também, não foi? Isso é uma indireta para os calçados. O curto e longo é algo totalmente diferente. Que alongou um pouquinho mais. Pode cronometrar. Você viu, né? Curto e longo é muito subjetivo que é curto e longo. Exatamente. Não há indireta. Ele tem pouco contato com a diretoria. Ele não sabe o que é curto e longo. Os dois aqui, ó. Às 23 horas para debater os assuntos. Tá longo ou tá curto o programa? O programa está ótimo. Tá ótimo, muito bem. Tá excelente. Vamos ouvir o Gabigol na saída de campo. Vamos lá. Preguntarte por el resultado del partido, el análisis que haces del juego y 2 anotaciones importantes para la victoria. Sim, jogo muito difícil. Conseguimos jogar bem no campo complicado. Uma viagem longa também, mas preparamos muito bem. Consegui fazer um grande jogo, muito feliz pelos gols, com a ajuda do Bruno Henrique e de todo o time. Fizemos uma grande partida e uma grande vitória que é muito importante. Gabriel, muchas gracias. Um grande jogo, uma grande partida, termina o jogo e é aquele comentário ali do jogador proforme, né? Aquela coisa que todo mundo fala, mas não foi um grande jogo, uma grande partida, embora a vitória foi importante. Acho que ele falou mais sobre o pedaço dele, né? A turma dele teve uma grande atuação, né? O Gabriel perdeu algumas chances, em especial no segundo tempo, ele poderia ter matado o jogo. Não matou no momento em que o jogo estava de trocação, né, com a Católica chegando, embora não finalizando para o gol, mas o Flamengo também chegando. A partir das alterações, e falaremos sobre ela, o Flamengo passou a chegar bem menos e só a Católica chegou, né? Isso na última faixa de tempo do jogo. Mas no que diz respeito à atuação do Gabriel, a atuação do Bruno Henrique, do Arrascaeta, o Everton Ribeiro um pouco abaixo desses 3, o que não quer dizer que tenha ido mal, o Flamengo se movimentou muito bem. E acho que essa é a palavra, movimentou. Porque originalmente era o Bruno Henrique naquela faixa como ala, quando o Flamengo tem a bola, né? Como ala pela esquerda, com o Everton na direita, o Arrasca atrás e o Gabriel de centroavante. Mas a gente viu, especialmente no primeiro tempo, muita movimentação, muita. Tinha hora que estava Bruno Henrique de 9, o Gabriel na direita, o Everton por dentro e o Arrascaeta na esquerda. Então essa movimentação foi bastante importante e bastante determinante para o ataque do Flamengo funcionar. Então, acho que você tem uma grande notícia do jogo de hoje, além do resultado, que é expressivo em termos de classificação, mas olhando para a atuação propriamente dita, é a melhor, a mais leve movimentação do ataque do Flamengo, que resultou em muita chance. O Flamengo teve muito volume de jogo, especialmente no primeiro tempo. Essa é a questão. Acho que a gente tem várias coisas para a gente pontuar de deficiências ainda que o Flamengo tem. Mas vamos tentar começar a olhar o copo meio cheio, André. O que tem de bom para a gente avaliar desse Flamengo, levando em consideração, inclusive, a expectativa no começo da Libertadores e 3 jogos depois. O que apresentou hoje que a gente pode falar? Aqui melhorou, aqui está evoluindo. Pois o que mais me chama a atenção é que o Paulo Souza parece ter compreendido e ter convicção nessa compreensão que determinados jogadores do time do Flamengo precisam se sentir cômodos, precisam se sentir confortáveis dentro do sistema que ele continua aplicando. Nós temos aqui um treinador aplicando um sistema a um grupo de jogadores. É isso que está acontecendo. Era mais rígido na época do campeonato estadual, com muita observação, com jogadores sendo retirados dos seus papéis habituais e colocados em outro tipo de função em campo. O Everton Ribeiro é o símbolo dessa tentativa e ele é o símbolo da reversão da tentativa também. Mas não no sentido de eu vou continuar instigando esses jogadores e esse grupo a sair um pouco daquilo que eles entendiam como o normal. E aí você pode dizer, você está sendo contraditório, porque se ele está fazendo os jogadores se sentirem confortáveis agora, Everton, De Arrascaeta, Bruno Henrique voltando, Gabriel Barbosa, o que estava acontecendo antes? O que estava acontecendo antes era o projeto de um treinador contratado para, de certa maneira, encontrar uma forma de acabar com o comodismo excessivo que marcava o grupo do Flamengo desde o ano encantador de 2019. Ele não foi trazido para dar sequência a nada. Ele não foi trazido para fazer o mesmo. Ele foi trazido para criar um time da maneira que ele entende, a assinatura dele. Que ele entende ser correta com esse grupo de jogadores. Mas ele desistiu de certos mecanismos. Talvez ele volte a essas ferramentas, a essas ideias mais para frente. Mas ele tem deixado do meio de campo para frente, em especial, os jogadores do Flamengo tomarem decisões que são mais naturais e interagirem da forma como estavam acostumados. Os grandes treinadores do mundo falam em interação
mais até do que função. E a gente viu hoje o que acontece quando Bruno Henrique e Gabriel Barbosa se reencontram, digamos assim, ambos com liberdade de movimentação, ambos com autorização para fazer o próprio jogo mais próximo do gol adversário, da maneira que eles acharem que devem fazer. E hoje, contra um adversário tecnicamente inferior, embora no segundo tempo o Flamengo tenha tomado um calor muito excessivo, mas muito excessivo mesmo, essa superioridade técnica ficou bastante evidente em alguns trechos do jogo. Então, a minha impressão é que espera-se que o Flamengo continue subindo. Há algumas partidas antes do jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, havia uma evolução bastante clara, envolvendo jogos de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Aí, problemas de escalação, uma outra variação, o Flamengo foi mal de novo contra o Atlético Paranaense. Hoje não foi de todo bem, mas ganhou, durante o primeiro tempo comandou a partida, teve falhas individuais, não, teve falhas defensivas que são coletivas, não são individuais, também desde o primeiro tempo, mas eu acho que a marca do momento é jogadores que são decisivos, com liberdade para atuar da maneira que lhes convém. Isso é uma decisão correta da parte dele, para o momento. A questão é que assim, a gente, né, André, defendeu durante todo o campeonato estadual, como tinha que defender, que ele fizesse as experiências que julgasse necessárias, que ele tentasse aquilo que ele julgava ser o melhor time, o melhor esquema e tudo mais. O momento era ali. O momento era ali. E ele fez. E